Beleza, acho que agora deu certo. Agora vai. Começa a gravar aí. Tranquilo. Gravando. Ok. Bom dia. Certo. Nosso assunto hoje vai ser especificamente angiografia tomográfica do sistema venoso cerebral. É baseado nesse artigo publicado na Radiographics. E vamos lá. Bom, inicialmente, né, assim, o que tem que se entender inicialmente é que as condições patológicas venosas cerebrais, elas geralmente se manifestam com características clínicas inespecíficas, né? Então, daí a importância essencial da avaliação radiológica, né, quando se suspeitar de uma alteração vascular, exatamente porque a clínica é muito insegura na identificação, dessas condições. Então, inicialmente se faz uma avaliação tomográfica geralmente sem contraste, quando há algum sintoma que gere alguma suspeita de algum problema cerebral, e quando se suspeita especificamente de uma alteração vascular, são necessários outros exames e, fatalmente, né, na suspeita de alterações patológicas vasculares, se vai solicitar uma angiografia, né, uma angiografia por TC, no caso, seria uma avaliação inicial. Pode-se fazer também uma avaliação por uma venografia por tomografia, ou uma CTA dinâmica quadridimensional para uma avaliação mais dinâmica, vendo lesões que podem estar acontecendo na hora, né, que você está avaliando, né, ao mesmo tempo ao exame. O conhecimento dessa estrutura anatômica, né, é essencial. Então isso é uma coisa que esse artigo da Radiográfica ele coloca de forma bastante clara. A necessidade do entendimento anatômico do sistema venoso cerebral é essencial tanto para você reconhecer, como para você reconhecer as doenças, como para reconhecer quando não há doença, quando na verdade é só uma variabilidade anatômica, por exemplo, do sistema venoso cerebral. E essa variabilidade anatômica pode levar a um falso diagnóstico de uma alteração, né? Essa detecção, né, dessas condições patológicas, principalmente aquelas mais potencialmente danosas, né, tem que ser feitas o mais rápido possível, naturalmente. E para isso tem que ser necessário ao radiologista reconhecer, né, essas alterações típicas, né, as mais diferentes alterações típicas patológicas do sistema venoso cerebral. Como alguns exemplos, né, então nós temos dessas alterações, né, doença trombótica venosa, malformações arteriovenosas, fístulas arteriovenosas durais, PIs e carótide cavernosas, né, entidades congênitas também, como as anomalias venosas do desenvolvimento, né, as malformações cavernosas cerebrais, né, da veia de Galeno, enfim. Todas essas são importantes de serem avaliadas e consideradas na suspeita desse tipo de condição, né? Agora, assim, embora geralmente a opacificação dessas condições, né, seja adequada na interpretação, como eu disse, há várias dúvidas, né, que podem surgir, principalmente por variantes anatômicas. Por isso que a anatomia é tão central no estudo dessas alterações, né? Então, para isso, a gente vai fazer uma leve revisão aqui do sistema venoso cerebral, da anatomia do sistema venoso cerebral, de acordo com uma revisão que é feita no próprio artigo da Radiographics, né, só para fazer uma lembrança do sistema venoso, para quando a gente estiver falando das patologias não ficar tão assim distante, né? Então, inicialmente, né, a gente tem o sistema venoso dural, que são aquele sistema de seios durais, né, que estão entre as camadas, as lâminas, a lâmina meninge e a lâmina periosteal do sistema dural, né? Então nós temos principalmente o seio sagital superior, né? O seio mais abaixo, né, nós temos a tórcula erófila, né, que também é chamado de confluência dos seios, né, confluência sinusal, também chama tórcula erófila, né. Dela você tem os seios transversos, como vocês estão vendo nessa imagem. Sai também, aliás, tributa para ela também, né, para essa confluência, o seio reto, que vai para o sistema central, para o sistema mais interno venoso, né, que a gente vai ver depois. E lateralmente nós temos os seios transversos, né, que vão para o seio sigmoide, que recebem do seio cavernoso, né, do seio venoso
basal, né, para o seio petroso superior e inferior, que por sua vez todos esses sistemas venosos drenam fatalmente, né, para o só um minuto. Drenam fatalmente para a jugular inferior, né? Então, vamos lá, continuando aqui. Então nós temos anteriormente aqui a parte do sistema mais superficial também, é importante, né? Nós vemos nessa segunda imagem o seu sagital superior e lateralmente, né, mais superficialmente, nós temos você vê que tem aquelas tributárias inominadas, né, do sistema superficial superior venoso e de forma inominada mais importante, né, a veia de Trolar, mais ao lado a veia de Labé e mais anteriormente, né, a veia cerebral média superficial. E terminando essa revisãozinha, a vasculatura venosa interna, mais central do cérebro, né? Nós temos do seio reto, né? Que é muito importante e várias alterações estão associadas a ela. A veia de Galeno, também chamada grande veia cerebral, né? Tributárias dela, a veia basal de Rosenthal, a veia cerebral interna, né? E da veia cerebral interna tributa a ela a veia terminal, anterior caudada e septal, dentre outras inominadas, né? Ok, aqui é só uma leve revisão. Agora, aqui é uma coisa que eu achei interessante do artigo original, que é uma imagem, né, de CTA quadridimensional dinâmica aqui, né, de uma angiografia de subtração, em que ele mostra dinamicamente essas alterações, né? Aí ele fez uma representaçãozinha, você vê o seio sagital superior, ela tem em todas as dimensões, aqui a gente está vendo axialmente primeiro, né? Você vê lateralmente a veia de Labé, né? Mais centralmente o seio cavernoso, né? Vindo para o seio petroso superior, né? Que drena, dependendo de variações, drena tanto para o seio sigmoide quanto diretamente na jugular inferior, dependendo do caso. Aí agora, nessa imagem, ele vai demonstrar aqui no plano coronal agora, as mesmas estruturas, né? Que essa é uma avaliação dinâmica que é feita em cada plano de corte. Aqui você vê inferiormente o seu sigmoide, né? As mesmas estruturas, e aqui já tem uma variaçãozinha anatômica que a gente vai ver depois, nesse exemplo aqui mesmo. Agora ele está mostrando a visão sagital, né? Você vê, começa lateralmente a veia de Labé, vai mais centralmente, seja o sagital inferior, superior, né? O sistema central, enfim. Agora a gente vai ver algumas variantes importantes, né, que podem aparecer na prática, que elas não devem ser confundidas com alterações patológicas, porque basicamente a avaliação do sistema venoso ela se dá por falha de realce, né, ou por ausência de realce numa região que deveria haver um realce vascular. Então o conhecimento das variantes anatômicas é importante e esse sistema venoso cerebral tem muitas variações, né? Lembrando que esse sistema venoso cerebral tem uma característica muito importante, que é o fato de ele não possui nem válvulas, né, de contenção de refluxo, não possui musculatura lisa parietal e por conta disso, né, ele, apesar de ter uma vantagem que isso dificulta muito a estase venosa, a estase sanguínea e, portanto, dificulta edema numa região nobre como o sistema nervoso central, mas ele tem um problema que é especificamente o fato de que, por conta disso, de não ter essas válvulas, o sangue pode fluir de forma bidirecional. Então, havendo, por exemplo, uma coisa que é comum é você ter uma infecção ou um câncer numa região, esse câncer, se ele atingir o sistema venoso, ele pode ser transmitido para outras partes do sistema, né? Então, isso é uma coisa que tem que se ter em mente por conta dessa bidirecionalidade do fluxo venoso. Então, aqui na imagem A, né, nós temos aqui uma imagem de projeção de intensidade máxima, uma MIP, né, de uma CTV aqui de subtração digital, também mostra essas configurações em redor da tórcula aerófile, bem aqui, né, como a gente estava vendo, essa confluência dos seios, né, que é a confluência seio sagital superior, seios transversos, seio occipital, né, seio reto. E a gente vê a maioria desses em todas as imagens, né? Aí, cada um desses aqui são variações anatômicas possíveis que podem ser observadas, né? Na imagem A, a gente vê os dois seios transversos codominantes, né? Que é, digamos assim, a imagem simétrica aqui no caso. Agora,
Muitos anatomistas citam que o seio transverso direito dominante é a versão mais comum, que é a imagem B, né, a direita sendo dominante, né. Em C nós temos o inverso, nós temos a imagem do seio transverso esquerdo dominante, e vocês veem que o seio transverso esquerdo aqui em C ele é dominante, porém a imagem do seio transverso direito não está completamente apagada, como você observa o esquerdo em B, mostrando que mesmo a dominância do esquerdo ela não apaga totalmente o seio transverso direito, né? Mostrando realmente que assim, essas opiniões realmente elas são precisas, né? Que a maioria das vezes o seio dominante é o transverso direito, né? Nós temos aqui na imagem D uma hipoplasia segmentar ou uma aplasia do seio transverso proximal esquerdo, com influxo para o segmento distal da veia de Labé, mais lateralizada, né? E dessas tributárias do tentório. Isso aqui é uma variação mais radical. Você vê que há uma colateralização substancial aqui à esquerda para tentar compensar, né, essa falta do seio transverso. E aqui lembrando, pessoal, que nada disso aqui é doença, isso são variações que podem ser observadas. Na próxima imagem, na imagem A, a gente tem um seio sagital superior drenando para o seio transverso direito, com o seio reto drenando para o seio transverso esquerdo, né, outra variação possível. E na última imagem, a gente tem uma divisão alta do seio transverso superior sagital, né, com o seio reto drenando para os seios transversos. Aí aqui um outro exemplo, aqui é um outro exemplo interessante, aqui é uma imagem axial MIP-CTA que mostra a simetria das veias basais de Rosenthal, que são aquelas que a gente viu na porção anatômica que drenam para a grande veia cerebral, né, a veia de Galeno chamada, né. Você vê as veias esquerdas proeminentes, que são essas setas horizontais, as veias direitas diminuídas, né, que são as setas verticais aí. Você tem depois, né, uma imagem axial em MIP, em B, e uma renderização em 3D na imagem C, de uma CTA de outro paciente, né, que mostra a ausência da veia basal de Rosenthal direita, né, e uma veia basal esquerda proeminente, né, que é o asterisco que vocês veem na imagem aí, na visão aqui da nossa apresentação, mais à direita. Aqui é uma imagem muito importante que também é colocada no artigo das zonas de drenagem venosa. Isso aqui é importante para você saber qual do sistema venoso está drenando que parte do encéfalo. Lembrando que os seios durais, né, que a gente viu, eles não drenam o parênquima encefálico diretamente, eles são, exatamente como o nome diz, eles são canais de drenagem das veias. As veias fazem a drenagem, né, no espaço subaracnoide, elas jogam assim, uma tributária, uma via delas para o seio venoso, né, e do seio venoso é drenado para baixo, basicamente por gravidade. Essa porção verde, né, sistema periférico cerebral, inclui o córtex, substância branca subcortical, é drenada pelas veias corticais do seio sagital superior, né. A parte central, que é a parte mais azul que vocês estão vendo aí, né, incluindo substância branca profunda, né, gânglios da base, tálamo, ventrículo, né, lóbulos temporais mediais, são drenados pelo sistema venoso galênico, veia de Galeno, veia basal de Rosenthal e as veias cerebrais profundas. As substâncias perissilvianas, né, incluindo opérculo, ínsula, né, que são essas em violeta, que vocês estão vendo aí, né, são drenadas através da veia cerebral superficial média, aí já é um sistema mais superficial, aquele que a gente viu, que tem a veia de Trolar, a veia de Labé, mais lateralmente, com a veia superficial média sendo tributária dessas, né, e o seio cavernoso, uma parte delas, né, mas quando ela vem pela, assim, uma porção mais superior para o seio cavernoso também, que é uma coisa que depois a gente pode até comentar numa das alterações do seio cavernoso, que o seio cavernoso tem relação com outros plexos venosos, né, inclusive com o plexo pterigóide da face, que isso facilita essa transmissão de doenças, né, como a gente viu. Os lobos temporais posterior e parietal inferior são drenados pela veia de Labé, né, lateralmente, naturalmente, né, temporoparietal. O seio petroso superior, que drena também do seio cavernoso, né, como a gente viu, e o seio transverso, mas lateralmente, né, inferiormente posterior. Ok, agora vamos passar para a parte principal do artigo, né, que são as condições patológicas, né. Inicialmente a gente vai ver a trombose venosa cerebral. O que é a trombose venosa cerebral, pessoal? Ela é o que especificamente, né? Ela é uma oclusão trombótica de um seio dural intracraniano, né, que pode ser de um seio dural diretamente, pode ser de uma veia cortical superficial ou de uma veia cerebral profunda. Dependendo de cada região dessa, você vai ter um acometimento dural, superficial, profundo, como vocês estão vendo aí.
Pode acontecer em qualquer idade, né? Mais provavelmente em mulheres do que em homens. Tem uma predisposição. Os fatores de risco, basicamente, né? São todos fatores de risco tromboembólicos, né? Hipercoagulopatia, uso de anticoncepcional, trauma, infecção, desidratação, gravidez, enfim. Policitemia, vasculite, todas essas causas que podem gerar alguma espécie de trombose estão dentro de fatores de risco para esse tipo de trombose, naturalmente, né? Os sinais e sintomas são inespecíficos e esse é um problema dessas alterações da vasculatura venosa cerebral, que a maioria das condições são inespecíficas de sintomas. Os sintomas aqui é o que? Cefaleia, náusea, vômito, déficit neurológico, ou seja, coisas gerais, né? Uma síndrome neurológica muito geral. Essa trombose é responsável por aproximadamente 1% dos infartos cerebrais agudos, então ela tem uma importância assim, marginal, mas tem, né, como um diagnóstico diferencial de infartos cerebrais. O tratamento aqui é basicamente tratamento para trombose, né? Anticoagulante, né? Os casos mais graves podem precisar de uma trombectomia endovascular. E como é que você vê isso nas imagens, né? Você vê uma trombose do seio dural, né? Inicialmente, o que é que você vê? Você vê um defeito de enchimento do seio dural com o seio de extensão do seio, né? Você tem um sinal clássico, né? Do seio sagital superior, que é o sinal do delta vazio, né? Especificamente na porção occipital ali do seio sagital superior. Você vê veias colaterais irregulares aumentadas, né? Pode haver infarto venoso associado com hemorragia e edema cortical, né? Ou subcortical. Só checar aqui se tem alguém querendo entrar. Eu já autorizei. Pronto. Então, continuando. A gente tem a trombose venosa superficial, né? Especificamente. A cortical, né? Ela é mais, como o nome diz, ela é mais superficial, então você pode ter ausência de real com uma veia cortical, pode ter um edema cortical adjacente com ou sem hemorragia, e isso é o que é importante lembrar. A trombose venosa dural, pessoal, ela é basicamente uma ausência no seio dural, né? Uma ausência de enchimento no seio dural. Ela não tem, na maioria das vezes, um acometimento de parênquima cerebral. Já no caso superficial, como ela está no espaço subaracnoide de uma veia que está lá drenando diretamente o parênquima, é comum você encontrar, né, um edema cortical adjacente, né, com sem hemorragia, inclusive, associado à trombose venosa, né, adjacente a essa lesão. E a venosa profunda, você tem uma ausência de realce das veias cerebrais internas, né, veias de drenagem colaterais irregulares que podem estar aumentadas, pode ter um infarto venoso, também associado, né? Que pode incluir hipodensidades, perda de interface, substância cinzenta branca, né? Com ou sem hemorragia. Isso aqui varia, né? Mas esse último caso, no caso da trombose venosa cerebral profunda, ela é uma espécie de misto, né? Porque o sistema profundo ele tem muito próximo do parênquima também os seios, apesar de eles estarem no espaço dural, mas eles estão muito próximo, mais próximo do que o sistema superior, né? Do parênquima encefálico, eu quero dizer. O diagnóstico diferencial, basicamente, né, seria hipoplasia, aplasia do seio, né, porque causa uma ausência na imagem, e você pode confundir, granulações aracnoides, né, lesões de massa compressiva, enfim, tudo isso pode gerar um diagnóstico diferencial com trombose do seio dural, trombose superficial, variantes anatômicas, sempre por isso que eu coloquei aqueles slides sobre as variantes anatômicas, sempre tem que ser mantido em mente como uma possibilidade. E um exemplo, né, de cada um, trombose venosa cerebral, no caso dural, né, aqui você vê, né, imagens sagitais, mediais em A, axial em B, né, de uma CTA de um paciente com trombose do seio sagital superior, e vocês veem a não opacificação, né, do seio sagital superior, que é o que o asterisco está mostrando aí em A, com o sinal clássico do delta vazio, que é o que está mostrado em B. Você vê uma imagem em C, né, de uma CTA digital na linha média de outro paciente já, que mostra um preenchimento do seio sagital superior, que é o asterisco aí, né, o não preenchimento do seio sagital superior, com veias colaterais aumentadas, né, tentando naturalmente compensar, né, a falha de drenagem do seio sagital superior. Isso aqui seria um sinal clássico de uma alteração, de uma trombose dural, superficialmente, né? Nós temos esses exemplos aqui, dados no artigo da Radiográfica, que você tem imagem CTA de reconstrução multiplanar,
Aí você tem defeito de enchimento, que vocês veem nas veias corticais, do lado direito, que são essas setas verticais. Vocês veem esse trombo associado se estendendo para o seio sagital superior, que é a seta horizontal IA no vértice. Né? Você tem as imagens aí, axial, coronal, axial em C, coronal em D, sagital em E, que são imagens BIP-CTA, que mostram uma congestão vascular, edema. Lembrando que aqui, pessoal, é aquela alteração superficial, né, daquelas veias no espaço subaracnoide que estão muito próximo do parênquima encefálico. Então, essas alterações, né, de edema do parênquima encefálico são comuns aqui. E se vocês virem isso aqui, tem que pensar em uma alteração mais superficial, porque você vê essa congestão vascular, edema, hemorragia também é possível, né, no córtex posterior aqui, como você vê nessa imagem, né, do lobo frontal direito, subcórtex, um achado consistente com um infarto venoso. Né, no caso, o asterisco aí demonstraria isso. Aqui, no caso de um exemplo de uma profunda, né, você tem essas imagens, essa e essa aqui, que são imagens MIP, setada da linha média, em A, que mostra trombose, não opacificação das veias profundas, inclusive as veias cerebrais internas. Você vê que a veia cerebral interna não está opacificada devidamente, às vezes base rosital também não, veia de Galeno também, aparentemente não apareceu, né, bem como trombose de seus sagitais inferiores e retos, né. Também não estão aparecendo na imagem, né? Não estão opacificados. A imagem sagital em MIP-CTA normal da linha média, em B, aqui no caso B é uma imagem normal, certo? Que mostra a opacificação como deveria ser de todas essas estruturas que a gente não vê na imagem A, que é a imagem patológica. Aqui é uma comparação interessante que você vê o normal com o patológico ao lado, né? Você percebe exatamente o que está acontecendo, o sistema central não foi devidamente opacificado. Agora, passando para uma outra condição, pessoal, olha, o artigo é muito grande, eu estou passando assim, certo? Depois, quem quiser, eu passo o artigo, porque eu tive que fazer um resumo grande, senão a gente não ia sair daqui hoje. Trombose do seio cavernoso, né? Também chamada de tromboflebite, né, do seio cavernoso, né? Ela é basicamente uma formação de coágulos sanguíneos, né? No seio cavernoso, geralmente devido à disseminação vascular de infecção, é aquilo que eu falei. Esses sistemas de seios venosos, eles não têm uma proteção, uma unidirecionalidade, eles são bidirecionais. Então, tem infecção em um lado, ele pode passar para o outro facilmente. Tem um tumor de um lado, pode haver passagem de metástase para outro lado. Então, entrou nesse sistema venoso, pode ir praticamente para qualquer parte, né, dependendo da ação da gravidade, que é muito importante para esse sistema venoso cerebral. Então, isso é uma coisa para manter em mente. Basicamente, essas alterações de trombose do seio cavernoso não têm predileção por sexo, idade ou raça, né? Mas comumente resultam em uma disseminação contígua de infecção por uma celulite facial. E o sistema facial, da veia facial comum, né, indo para o seio pterigóide, né, que drenando isso aí diretamente do seio cavernoso. Então, sem falar no seios petrosos, né, que também drenam diretamente do seio cavernoso. Então, você vê que assim, esse sistema venoso ele é todo interligado, cheio desses seios, né, que acumulam esse sangue venoso e vai para todo lado do sistema venoso. Então você tem lesão em uma região, ela facilmente se espalha para outras. O Staphylococcus aureus é a causa mais comum infecciosa. O Streptococcus também pode, bactérias gram-negativas, né, anaeróbicos ou mucormicose, mas geralmente o Staph aureus é o mais comum. Ele se manifesta com cefaleia aguda, dor, edema periorbitário, proptose, fotofobia. Agora, por que é que ele tem isso, pessoal, né? Por que é que tem essa proptose, fotofobia, né? Você pode se perguntar. Isso é porque por dentro do seio cavernoso passam muitas estruturas nobres, né? Você tem a artéria carótida interna, você tem o nervo oculomotor, né? O terceiro pavo, você tem o nervo oftálmico, né? O sexto, o abducente, o troclear. Então, a passagem desses nervos, né, da artéria diretamente pelo seio cavernoso facilita esse tipo de contaminação. Então você tem uma lesão no seio cavernoso, aí você tem acometimento ocular, né, proptose, fotofobia, ptose, todas as alterações que incluem também esses nervos do terceiro, o sexto par craniano, né, a paralisia do abducente é a mais comum. Os sintomas podem se espalhar para o lado contralateral, é aquilo que eu já falei, né? O sistema venoso é todo interligado, atingir uma parte ele pode facilmente se espalhar para outras partes, né, do sistema venoso, bilateralmente, da frente para trás, de trás para frente, enfim, em qualquer sentido. Os sintomas podem
resultar também em uma deficiência visual permanente, porque, como eu disse, o sistema cavernoso ele tem tributárias, né, a oftálmica superior, a oftálmica inferior, né, e pode e voltar para acometer o seio cavernoso pode voltar para os olhos, né, não é bidirecional, aquilo que a gente está falando. Déficit de nervos cranianos, meningite, sepsis, né, e até levar ao falecimento do paciente. O tratamento é basicamente antibióticos intravenosos, né, suporte, né, e tentar realmente debelar a infecção para salvar o paciente, porque basicamente é com a infecção mais problemática. Os achados na imagem, você vai ter, mais uma vez, defeito de enchimento do seio cavernoso convexo aumentado, né? Uma veia oftálmica superior aumentada, a oftálmica é tributária do seio cavernoso, proptose, músculos extraoculares proeminentes, né? Diagnóstico diferencial é basicamente neoplasia do seio cavernoso, né? Meningioma, metástase, linfoma, fístulas também, carótito arteriais, né? Venosas, podem gerar isso aí. E outras síndromes mais raras, né? Como a síndrome de Tolosa-Hunt, né? Granulomatose de Wegener, enfim. Agora, um exemplo aqui de uma imagem, né? Só para a gente ter um exemplo de imagem, para não passar sem isso. A gente vê aqui essa imagem axial de uma CTV que mostra em A uma não pacificação do seio cavernoso esquerdo, né? Você vê a seta aí apontando, né, a seta que aponta para a esquerda, né? Em um paciente com infecção do terço médio da face e tromboflebite do seio cavernoso. Você vê também a opacificação normal do seio cavernoso direito, que é a seta que está apontando para a direita, né, e dos seios transversos. Você vê posteriormente aí os seios transversos, né, corretamente opacificados, né? Você vê a imagem axial na TC, na imagem B, né, sem contraste, né? E essa sem contraste, apesar de ela não mostrar a estrutura vascular, mas ela mostra uma coisa curiosa, que você vê uma expansão aí assimétrica, sutil, né? Mas você vê do seio cavernoso à esquerda, né? Que está trombosado, né? Por isso que existem neoplasias, por exemplo, que podem confundir com essa trombose do seio cavernoso, né? Agora, malformações arteriovenosas, né? As malformações arteriovenosas, elas são basicamente, como o nome diz, uma malformação vascular pial com conexão direta normal, né, entre artérias e veias que contornam ali o sistema capilar, né, e eles podem ter unidos vascular associado a vasos displásicos, né, com essa derivação arteriovenosa. Os achados clínicos, basicamente, né, tem uma maior prevalência entre pacientes de 20 e 40 anos, tem um acometimento igual entre homens e mulheres, a prevalência de malformação arteriovenosa é esporádica, né, de 0,02% a 0,15%, por causa de uma angiogênese desregulada que acaba gerando esse tipo de alteração. A prevalência dessa alteração sindrômica, né, de aproximadamente 2%, aí você pode ter, né, como nesse quadro sindrômico, né, telangiectasia hemorrágica hereditária, síndromes metaméricas, né, cerebrofaciais, arteriovenosas cerebrofaciais. E os sinais e sintomas, vocês veem que os sinais e sintomas são sempre inespecíficos, né? Cefaleco, hemorragia, convulsão, déficit neurológico focal, são todas coisas que existem uma pancada de outras síndromes neurológicas podem ter esses sintomas. Então, não é nada específico, e esse é o problema, que a imagem é tão importante por conta disso, né? O risco de uma primeira hemorragia, isso é uma coisa curiosa dessa malformação, dessa MAV, né? O risco da primeira hemorragia, ele é vitalício, né? Então, ele aumenta de 2 a 4% ao ano, então até a pessoa morrer, a pessoa vai ter esse risco, e o risco vai aumentando a cada ano, 2 ou até 4% por ano de risco aumenta, né? A pessoa que tem essa predisposição. A avaliação de risco cirúrgico, ela é determinada usando uma escala, né, de classificação chamada de Spessler-Martin, né, que a gente vai ver aqui um pouco dela. O tratamento é basicamente por embolização. Você pode ser feita ressecção microcirúrgica, né, radiocirurgia estereotáxica, enfim, há outras técnicas. Essa aqui é a escala de Spessler-Martin, aquela que eu havia comentado. Como é que você encontra os achados na imagem, né? Você tem artérias de alimentação que são realçáveis, aumentadas, né, com ou sem um aneurisma pediculado associado, né, relacionado a esse fluxo da artéria que está alimentando a malformação arteriovenosa. Você pode ter também unidos, né, que a gente falou, unidos de canais vasculares realçáveis também, com uma forma mais serpentina, né, compactado, com ou sem um aneurisma ali associado, né, dentro do nidos, né, veia de drenagem dilatadas, né, próximas, né, uma hemorragia intraparenquimatosa, intraventricular, o subaracnoide também é associado, e pode ou não ter um efeito de massa. O efeito de massa geralmente é pouco ou nenhum, né, mas enfim, ainda é marginalmente possível. Como diagnóstico diferencial, você pode ter glioblastoma, né, com derivação AV, fístula AV dural, angiopatia, enfim. Então vamos ver aqui um exemplo de imagem.
nessa imagem aqui, né, também é uma daquelas imagens CTA quadridimensional dinâmica, né, que eu falei, que ele mostra aqui em todos os ângulos. Você vê aqui nessa imagem uma malformação arteriovenosa maciça, né, caracterizada como grau 5 de Spetzler-Martin, né, ocupando grande parte da fossa anterior, você vê ali, né, com veias corticais superficiais aneurismáticas, né, que são o que as setas mostram aí, basicamente na imagem. Vou botar aqui para... Pronto. Espera aí. Pronto, ali. E tinha umas veias de drenagem profunda também, incluindo as veias cerebrais internas, né, ali também no problema. Agora, uma fístula AV pial, né? Como é que é? Aqui é uma derivação direta, no caso aqui o problema desse tipo de fístula, de uma artéria da pia madura aumentada para uma veia de drenagem aumentada, e geralmente aqui não tem nidos, né, intermediário, né, ou um leito capilar associado aqui. Os achados clínicos são, geralmente, esse tipo de lesão é mais comum em adultos jovens, igualmente também entre homens e mulheres. Os fatores de risco geralmente são trauma, uma angiogênese geneticamente desregulada, né? Tem um tipo de gene específico que o artigo cita, que são os genes homeobox, se eu não me engano, genes endoglina, enfim, que estão associados a esse fator de mutação de crescimento endotelial, né? Que podem levar, basicamente, a uma alteração hereditária aqui. Os achados na imagem, basicamente você tem uma artéria pial de alimentação dilatada, drenando diretamente para uma veia de drenagem aumentada, muitas vezes com uma forma serpentiforme também. Geralmente aqui não há nidos intervenientes, né, dentro do parênquima associado. Pode ou não estar associado a uma hemorragia intracraniana espontânea aqui. Um diagnóstico diferencial seria com a MAVE clássica, né? Ele pode fazer um diagnóstico diferencial com a MAVE clássica, seria o diagnóstico mais difícil, seria diferenciar uma MAVE, dependendo da região, pode ficar difícil esse diagnóstico. Com a fístula AV dural, né, uma formação da veia de Galeno, que é uma veia mais interna também. E um exemplo, né, aqui nessa imagem, a gente tem uma reconstrução multiplanar, corte axial em A, uma MIP axial em B e uma MIP sagital em C. Você tem as imagens CTA através da fossa posterior, que mostram uma veia varicosa aumentada, né, que são essas setas verticais que estão mostrando aí, com um ramo da artéria cerebelar posterior-inferior, que são as setas horizontais em B e em C, que drenam para essa confluência do seio. Aí você vê que não tem nidos, né, seio capilar intermediário, não tem nada disso. E esses achados são consistentes, né, são compatíveis com o diagnóstico de fístula AV pial. Você vê diretamente a conexão desses dois sistemas, né, caracterizando esse problema, né, no caso aí na fossa posterior, sistema vascular cerebelar, né, próximo cerebelar. Próximo caso, fístula dural, né, a fístula dural. Bom, a fístula dural é uma conexão também, naturalmente, né, fistulosa anormal entre artérias meninges, né, e veias que residem nas paredes de um seio dural ou veias corticais adjacentes, secundárias a uma revascularização, né. Elas são colaterais, né, após a trombose do seio dural, né, surge essa colateralização, essa revascularização. Os achados clínicos são basicamente maior prevalência entre pacientes com idade entre 40 e 60 anos, igualmente atinge homens e mulheres. Você vê que aqui praticamente não há um pendor muito em relação ao sexo, né? A maioria das alterações atinge igualmente homens e mulheres. A maioria das lesões é adquirida, né? Ao contrário daquela outra que a gente viu, né? Que era genética, vitalícia até, né? Aqui a maioria é adquirida, embora existam umas formas infantis que são congênitas, mas a maioria aqui é no adulto, né? E é adquirida. Elas representam aproximadamente 10 a 15%, né, das malformações vasculares intracranianas que têm derivação. Essa alteração arteriovenosa, ela comumente se manifesta, né, com alguns sintomas mais, digamos assim, que chamam a atenção, né? Por exemplo, essa alteração de fístula AV dural, ela geralmente tem um zumbido pulsátil, né? Isso é uma coisa que chama a atenção para ela, né? Essa fístula AV dural tem uma componente que pode ser maligno, né, que é uma adrenose, causando uma alteração da drenagem venosa cortical, envolve um risco aumentado de hemorragia, se for o caso, né? Sintomas neurológicos, convulsões, demência, enfim. Os sistemas de classificação aqui, né? Eles têm dois sistemas de classificação, basicamente, que é o de Cognagem e de Borden, né? Que são usados para estratificação de risco, basicamente, aqui, né? E eles meio que preveem, quando você faz essa classificação, você prevê mais ou menos qual vai ser o curso clínico da doença, né? O tratamento aqui é basicamente observação, né, para os pacientes de baixo risco,
E se tenta uma embolização, ressecção cirúrgica, né, ou uma radiocirurgia aqui, né, só observa se for um caso mais grave, né, aproximadamente. Quais seriam os achados, né? Você vê basicamente vários pequenos vasos em uma parede, o seio venoso dural trombosado, muitas vezes tem uma estenose ali. Você vê artérias meníngeas, né, de alimentação proeminentes, ramos durais, né, transósseos, né, aquelas, digamos, artérias emissárias, né, que vêm também para os sistemas venosos, né. Aí você pode ter artérias mais abaixo, da carótida externa, né, ramos tentoriais ou durais da artéria carótida interna também, da vertebral. Veias de drenagem aumentadas, é outro achado que você pode encontrar. Canais transcalvários dilatados, né, das artérias de alimentação transóssea. E faz diagnóstico diferencial, basicamente, com trombose do seio venoso dural, com vasos colaterais proeminentes, uma formação PIA-AV também, às vezes confunde, dependendo do caso. E nós temos um exemplo aqui dessa imagem. Você tem imagem CTA axial MIP em A, uma MIP também, e uma reconstrução 3D na imagem C, que mostra essa fístula AV dural tentorial de grau 4 de Cognar, classificada pelo artigo da Radiographs, né? E esse ramo tentorial alimentador, que ele está alargado aí, está com essa tortuosidade do tronco meningo hipofisário, que são essas setas em A e C, e que ele contribui para uma fístula AV dural na região do seio petroso superior, ao longo do tentório, né? Com essa drenagem pela veia petrosa para a veia mesencefálica lateral, para uma veia basal varicosa de Rosenthal. Essa veia basal varicosa é essa que vocês estão vendo aí no asterisco, certo? Veia de Rosenthal basal aqui, que vocês veem que está com essas varicosidades esquisitas aqui, né? E você vê essa opacificação precoce, né, da veia de Galeno por conta, né, porque a veia de Rosenthal, como a gente viu, ela é uma tributária direta da veia de Galeno, então naturalmente vai haver essa hiperopacificação mais rápida com essa varicosidade de Rosenthal, né, tem um acúmulo maior de fluxo venoso para lá, né? O seio reto e o seio transverso esquerdo também, naturalmente, estão no mesmo lado acometido, né, o lado esquerdo que está acometido, então elas vão ter um enchimento maior também. Ok, fístula carótida cavernosa é o próximo ponto que a gente vê aqui. Basicamente, pessoal, é o seguinte, vocês lembram que eu falei lá, quando a gente estava na parte da anatomia, né, da relação da carótida interna, que ela passa diretamente pelo seio cavernoso, né? Então, isso aqui é uma coisa muito fácil de acontecer, né? É uma lógica que você tira diretamente da anatomia. Aqui é basicamente um shunt AV direto ou indireto, né, do seio cavernoso, né? Se for um shunt direto, você pode ter uma ruptura da carótida interna, né? Na parte que ela passa próximo do seio cavernoso, né, diretamente no seio cavernoso, né? Então, isso é o direto, né? Rompeu ali na porção que ela passa por dentro, vai ter a fístula ali para dentro do seio cavernoso. Pode ser uma forma indireta também, que você tem uma fístula entre os ramos durais da carótida interna, né, ou externa, e o seio cavernoso, né? Basicamente, os achados clínicos aqui, essa derivação pode ocorrer em qualquer idade, ambos os sexos, né? A derivação indireta, ela é mais prevalente entre pacientes com idade entre 40 e 60 anos, né? E aqui tem uma coisa diferente em relação às outras alterações vasculares que atinge mais mulheres, né? Essa fístula carótida cavernosa, o artigo não cita se conhece o motivo, mas assim, não se sabe aparentemente por quê, mas afeta mais mulheres esse caso aqui, especificamente a indireta, né? O shunt indireto entre mulheres de 40 e 60 anos. As causas do shunt direto, né? Basicamente trauma, né? Pode ser uma laceração, uma transecção de artéria carótida interna, né? Que drena diretamente, cai dentro do seio cavernoso, né? Pode ser não traumática também, né? Ou espontânea, né? Como uma ruptura de aneurisma, por exemplo, né? Seria um caso, né, que derivaria diretamente, né, ali, a ruptura do aneurisma diretamente para o seio cavernoso. Uma derivação indireta é de origem geralmente degenerativa, né? O shunt direto se manifesta mais frequentemente com sopro, cefaleia. Aqui pode ter algumas alterações, mais uma vez, pessoal, oftálmicas, né? Pode ter exoftalmia, né, diminuição de visão, déficit do terceiro sexto nervo, é aquilo que a gente já viu, né? Todos esses nervos, né, abducente, troclear, né, óculo-motor, todos passam no seio cavernoso. Então, teve alguma alteração de qualquer natureza no seio cavernoso, provavelmente, como os seios venosos, como eu já repeti aqui várias vezes, eles são bidirecionais, vai ter uma alteração ali, ele pode reverter e atingir o sistema oftálmico, né, que está diretamente passando ali, né?
Então você tem essa derivação direta. O tratamento basicamente também é embolização, né? Transvenosa ou transarterial, com ou sem a colocação dessas molas endoarteriais. Pode ser um stent também. Os achados, né? O que é que você vê geralmente? Você vê a opacificação precoce de um seio cavernoso aumentado, a veia oftálmica superior aumentada, né? Ela é tributária direto, né, ali, e opacificada, com ou sem proptose, músculos extraoculares aumentados, aneurisma da carótida interna cavernosa em derivação não traumática direta, muitas vezes com obscurecimento, né? Aí você pode ter também vaso de alimentação do ramo da artéria carótida externa ou interna da dura, né? Pode ser visto, né, quando o shunt é indireto. Aqui é uma classificação de Barrow, né, que também é utilizada para avaliação de gravidade aqui e de origem. Você vê que ele fala especificamente da carótida, se está vindo da carótida interna, né, ou da externa, né, ou das duas, enfim. Qual é o tipo aqui, de onde está vindo, né, se é um shunt direto ou indireto, né, enfim. Basicamente, a classificação de Barrow tende a fazer essa avaliação sistematicamente que a gente já viu aqui de forma teórica, né. Essa fístula, né, um exemplo dela aqui, né, numa imagem do artigo. Aqui a gente tem uma imagem em A de uma fase arterial, né? Você tem uma fase sagital de volume total subtraído aqui, um MIPS de subtração aqui na imagem B. E depois eu vou mostrar umas imagens de subtração aqui para a gente ver. Eu vou colocar logo aqui enquanto eu estou explicando a imagem para vocês verem aqui, né? É outro videozinho que é radiográfico. Isso aqui tem no site da Radiográfica, quem quiser ver, tem outros vídeos lá, certo? É bem interessante. Ele mostra as imagens dinâmicas CTA 4D, mostrando esse enchimento, né, do seio cavernoso esquerdo, que é essa seta em A, né, e o enchimento retrógrado precoce de uma veia oftálmica superior aumentada, né, que está diretamente associado, como a gente viu, ao seio cavernoso, devido a essa fístula carótida cavernosa, que é o que é mostrado nessa seta em B aí, né, esse enchimento precoce mostrando exatamente essa fístula. A anomalia venosa do desenvolvimento, né, ela é basicamente, né, uma malformação vascular congênita, sem derivação arteriovenosa, né, consistindo de uma coleção mais ou menos de veias medulares que estão convergindo em uma veia única de drenagem, né, que se apresenta naturalmente aumentada. Isso ocorre em indivíduos de todas as idades, igualmente homens e mulheres. É a malformação cerebral vascular mais comum, essa aqui, curiosamente, compreendendo cerca de 60% desse tipo de lesão, né? Você tem múltiplas lesões que podem ser encontradas em pacientes, né, com aquela síndrome de Bean, né, que é também chamada síndrome de neve da bolha de borracha azul, né? Os pacientes geralmente são assintomáticos, o que é um problema, né, é o que eu estou dizendo. Você se descobre isso aqui, às vezes fazendo um exame por uma outra coisa, e acaba se descobrindo, porque os pacientes geralmente não apresentam nenhum sintoma, raramente se manifestam, né? E quando se manifesta é uma dor de cabeça, enfim, inespecífica, né? Ou então convulsão ou uma hemorragia já direto, né? O risco de hemorragia, apesar disso, é pequeno, 0,15%. E agora sim, esse risco aumenta na presença de uma veia de drenagem trombosada. Então, se você tiver uma veia de drenagem, né, que já está ocluída ali, ou tiver uma malformação cavernosa já franca, né, que esteja coexistindo ali com essa obstrução, com essa oclusão, aí não, aí o risco de hemorragia aumenta. Mas se essa alteração for mais sutil, a chance de hemorragia, como vocês veem aí, é baixa. O tratamento, a maioria das vezes não é necessário, né, é o que eu estou dizendo, tem muitos casos que não são graves disso aqui, né? A menos que ocorra uma associação com essas lesões de alto risco que eu já citei, né? Basicamente na imagem, o que você vai ver? Você vai ver uma coleção realçável estrelada de vasos em uma configuração de guarda-chuva ou na forma como se fosse uma medusa, né? Essas medusas, essas água-vivas, né? Parece muito com isso. Convergindo em uma única veia de drenagem que se mostra largada, né? Essa veia coletora drena para um sistema dural, né? Ou uma veia ependimária, pode ser também, às vezes associada com uma malformação cavernosa cerebral. O diagnóstico diferencial geralmente é com neoplasia vascular, porque, como eu disse, ela é uma alteração meio esquisita mesmo, né? Ela tem pode fazer diagnóstico diferencial com malformação vascular cavernosa também, e mais raramente com doença de Sturge-Weber, né? E outras mais menos comuns, né? Agora um exemplo aqui da imagem, só para vocês terem uma ideia. Essa primeira imagem, né, mostra uma anomalia venosa de desenvolvimento, que são essas setas daí, mostrando essa coleção estrelada de vasos, né, no tálamo bilateral,
com uma grande veia coletora drenando para a confluência da veia de Galeno, né? Seio reto aí, essa coleção do sistema venoso central aí, né? Essa outra imagem aqui é mais interessante, mais característica. Você vê essa imagem como se fosse da medusa, né? Mais interessante aqui essa imagem, mostrando uma grande anomalia venosa de desenvolvimento, né? Como uma configuração de vaso, como a gente viu, né? Pegando uma região toda ainda em forma de medusa, com drenagem através da grande veia coletora central, né? Do sistema central, no caso, que a gente estava vendo. O seio sagital superior também está envolvido, e você vê uma pequena malformação cavernosa aí, que são essas setas aí, né? Mostrando aí nos dois casos, tanto na imagem de reconstrução renderizada, quanto na imagem convencional coronal aí. A gente está quase acabando, viu, pessoal? E a gente tem a malformação cavernosa cerebral, eu sei que é muita coisa, mas enfim, o artigo é grandinho mesmo. A malformação cavernosa cerebral aqui já é um amartoma vascular benigno, né, que é feito por vasos sanguíneos imaturos, né, e pode ter uma hemorragia aqui, né, intralesional. É possível se encontrar isso. Basicamente, todas as idades também. Vocês veem que a maioria dessas malformações, pessoal, atinge a maioria das idades. Alguns têm uma faixa de maior importância, né? Essa aqui também tem, entre 40 e 60 anos, né? Mas aqui afeta igualmente homens e mulheres também, né? Como é a regra dessas alterações venosas. Ela é uma malformação vascular assintomática, né? Mas ela é a malformação mais comum, né? 0,2, 0,4% da população. Vocês veem que ainda é pequeno, mas dentre as malformações vasculares, ela é a mais comum. 2/3 são solitários e esporádicos, né? 1/3 são múltiplos, né? Pode ser hereditário também, ou familiar. Muitos pacientes são assintomáticos, que, mais uma vez, como a gente está vendo, né, a clínica dessas alterações, em geral, venosas, é muito difícil, né? Você não diagnostica isso aqui pela clínica, né? Aproximadamente 15% podem ter hemorragia, né, cefaleia, convulsão, mas os pacientes assintomáticos são comuns aqui também. Taxa de hemorragia é entre 0,4% e 3,1% por ano, certo? Para os casos esporádicos, né? Tem uma variação aqui dependendo, né? Pode ser 4,3 a 6,5 ao ano, se for um caso já genético, né? O caso genético aumenta um pouco, pode ir até 6,5%, né? Os tratamentos muitas vezes nenhum, observação também, como alguns outros que a gente viu. E pode ser feita uma ressecção microcirúrgica se for necessário. Nas imagens, o que você vai ver? Você vai ver uma lesão hiperdensa, redonda, né? Lobulado de tamanho variável, muitas vezes sem realce. Pode ter um realce dentro da lesão, né? Intralesional, mais sutil, mas isso aqui não é sempre. Possivelmente é associado à anomalia venosa de desenvolvimento, isso é uma hipótese. Às vezes é imperceptível, assim, a ressonância magnética é a modalidade de escolha para esse tipo de lesão, né? Mas é uma lesão que às vezes pode passar despercebida numa avaliação menos atenta, né? O diagnóstico diferencial aqui, basicamente, malformação arteriovenosa, hemorragia hipertensiva, né? Neoplasias, enfim. Vamos a um exemplo dela aqui. Pronto, aqui a gente tem um exemplo, são imagens em MIPS-CTA, você tem axial em A, coronal em B. Você é um paciente com anomalia venosa do desenvolvimento frontal direito. Essa seta vertical em A está mostrando isso. Você tem uma malformação cavernosa adjacente associada, né, que são essas setas horizontais, que mostram calcificações puntiformes, né, com um realcezinho aí. C e D, né, você tem uma imagem axial CTA em C e sagital em D de um paciente diferente, um outro paciente, que mostra uma malformação cavernosa cerebral isolada, que são as setas, né, com um realce periférico aí, né. Você vê que tem uma apresentação levemente diferente, mas não são lesões assim que assim, aparecem assim, muito fortemente, né? Você tem que procurar um pouco essas lesões, e se você não tiver cuidado, pode passar despercebido, né? Não é diferente das outras lesões que a gente viu, que a maioria são bem evidentes, né? Bem na cara, elas aparecem, assim, sem dúvida alguma, né? A malformação da veia de Galeno é uma fístula à veia de artérias coroides profundas, né? E da veia prosencefálica mediana, que também drena para o seio sagital superior, através de um seio falcino, aqui no caso embrionário. Porque aqui, pessoal, é uma alteração mais congênita, né, como a gente está vendo, né? Ele se manifesta basicamente em recém-nascidos, né? A gente está vendo. Isso aqui é uma alteração da formação do sistema venoso, né? Isso aqui é raramente diagnosticado depois dos 3 anos de idade, certo? Isso aqui é uma coisa que é em crianças muito pequenas, recém-nascidos, certo? A proporção
aqui afeta mais homens, meninos do que meninas, né? Mais 2 meninos para uma menina aqui. É raro, isso aqui é bastante raro, né? Isso aqui é menos de 1% das malformações cerebrais. Se manifesta como? Pode ter uma insuficiência cardíaca congestiva, de alto débito, né? Em neonatos, com sopro craniano, menor grau de insuficiência cardíaca congestiva também, com subtipo mural. Outros sintomas, pode ter hidrocefalia, dor de cabeça, hemorragia, déficit, enfim, convulsão, sintomas gerais, né? Como a gente já viu, né? Um quadro neurológico muito rico e florido para uma criança tão pequena, né? Então isso já gera uma suspeita que assim, a gente recorre aos exames mais rapidamente. Se não tiver tratamento, a morte ocorre por insuficiência cardíaca e multissistêmica. Então, isso aqui é uma coisa que não tem como não tratar. O tratamento é por uma embolização também, transarterial. Você faz uma embolização, pode ser transvenosa, né? Também com criação, uma derivação, uma ventriculostomia. E isso o artigo diz que isso não está muito bem estabelecido, né? Tem uma controvérsia aqui, porque aparentemente esse tratamento com ventriculostomia tem um aumento de morbidade, mas enfim, o tratamento que é citado nesses casos é esse, né? Como é que você vai ver isso aqui, né? O tipo coroide, você vai ver múltiplas artérias coroides, né? Pericalosas, tálamo estriadas, proeminentes, drenando diretamente para a face anterior da veia prosencefálica mediana, aneurismática, que drena através do seio falcino persistente, né? No caso, nessa fase de desenvolvimento embrionário para o seio sagital superior. Então, tem essa drenagem alterada que é percebida. No tipo mural, você vai ter poucas artérias coroidais posteriores ou coliculares, alimentadoras proeminentes, fistulizando com o aparelho lateral de uma outra artéria prosencefálica, né, mediana, que também aparece muito, que tem um realce considerável. Essa artéria é a artéria que o artigo fala que é chamada artéria de Markowski, né? Que drena através do seio falcino também, né? Persistente para o seio sagital superior. Pode ter hidrocefalia e pode haver hemorragia intracraniana também, mas não é sempre, né? Pode ter ou pode não ter. O diagnóstico diferencial aqui é uma dilatação aneurismática da via de Galeno, né? Esse aqui é um sistema central, né? Uma malformação avetalâmica com drenagem, né? Enfim, fístula avedural também é um diagnóstico diferencial. Um exemplo aqui de uma malformação de Galeno, você tem essas imagens CTA também axiais, A e B, aí tem sagital C, coronal D, você tem obtido essa aqui é uma criança com uma malformação que é de Galeno, que é o asterisco aí que está mostrando, né? Que drenando para o seu sagital superior, que é a cabeça de seta aí, né? Em C. Com essas artérias coroides profundas de alimentação proeminentes, que são essas setas em A, B e D, né? E a ventriculomegalia que a gente está vendo aí, né? Que lembre que pode estar associada a uma hidrocefalia, esses casos, né? Sinus pericrâneo, né? Que é o sinus pericrâneo. O sinus pericrâneo é uma anomalia venosa que consiste em uma comunicação anormal entre uma estrutura venosa epicraniana subperiosteal dilatada e o sistema venoso intracraniano, certo? Isso tudo é através de um defeito no calvário, certo? É um defeito bem definido, você vê isso claramente na imagem. Os achados clínicos, geralmente, durante a infância também, isso aqui é basicamente criança, né? E afeta igualmente o sexo masculino e feminino. A maioria dos casos é congênita, né? E está frequentemente associado a outras anomalias venosas, né? Então, quando tem isso aqui, você tem que fazer um rastreamento para outras alterações do sistema venoso, que geralmente isso aqui não vem sozinho, não. A maioria dos pacientes são assintomáticos, né? E eles podem ser submetidos a um tratamento aqui, né? Por uma massa focal indolor no couro cabeludo, né? Que acaba sendo o sinal do sinus pericrâneo, né? Então, quando se faz a imagem, acaba se detectando a alteração. Os pacientes podem ter dor de cabeça, geralmente sensação de pressão no couro cabeludo, né, próximo à lesão. A maioria é estável, né, em tamanho. Geralmente não há um crescimento, não. Mas pode haver um crescimento, o artigo fala que pode haver um crescimento lento, ou pode até regredir, mas geralmente é estável esse tipo de lesão. O tratamento seria basicamente excisão cirúrgica, né, ou embolização endovascular, dependendo da gravidade do caso. Você vai ver na imagem um realce da bolsa venosa subperiosteal, né, do couro cabeludo, que se comunica com o seio venoso dural diretamente. Então ela atravessa, né, a calvária, né, como se fosse uma alteração de uma daquelas veias emissárias que a gente comentou no começo, né, através
de um canal transcalvarial. Aí você vê isso na imagem claramente, aqui não é uma coisa muito difícil de diagnosticar isso aqui não. Pode haver uma drenagem associada, né, às vezes excranianas, aqui, extracranianas, né, do couro cabeludo. Diagnóstico diferencial seria o quê? Outras alterações congênitas que podem gerar dúvida, né? Uma cefalocele, um hemangioma, cisto dermoide, enfim. Ou uma metástase de calvária, né? Também pode gerar uma dúvida. Aqui a imagem é bastante clara, vocês veem aqui, não é uma coisa muito difícil, você vê assim, a transmissão para o sistema venoso interno transcraniano. Essas aqui são as imagens em CTA axial em A e sagital em B, obtidas perto do vértice, né? Que mostram essa bolsa venosa epicraniana realçada, que são as setas, se comunicando diretamente com o seu sagital superior subjacente, que o asterisco aí, através de um defeito transcalvário. O que caracteriza de forma, assim, sem dúvida, né, o sinus pericrâneo aí, né, ou seio pericrâneo, sinus pericrâneo, seio pericrâneo, enfim. Então, finalmente, conclusão, né, o que é que a gente tem que saber? Anatomia, pessoal, é essencial, certo? Se você for querer diagnosticar isso aqui sem conhecer muito bem o sistema venoso cerebral e até, eu diria, o sistema venoso do pescoço também, porque está muito associado ao sistema da cabeça, né? Você tem que saber muito bem os dois. Você vai ter dificuldade de diagnosticar isso aqui, né? A compreensão desse sistema e das variantes, né? Lembrando que esse sistema venoso tem muitas variantes, pessoal, muitas variantes. E muitas variantes que são comuns, né? Algumas variantes são até a maioria dos casos. Então você vê aquele sistema bonitinho que a gente vê nos livros de anatomia, né? Bilateral, simétrico, como sendo o principal. Tem muitas dessas variantes que são estatisticamente mais comuns do que o que seria o sistema simétrico, né? Como a gente viu lá no caso do seio transverso, né? A dominância para o direito sendo mais comum. Então é fundamental, absolutamente, conhecer as variantes, conhecer a anatomia precisa do sistema venoso. Outra coisa, a trombose dos seios durais intracranianos, né? Das veias cerebrais corticais profundas ou do seio cavernoso, é uma condição importante. E geralmente, ela é reconhecível, né? É responsável por aproximadamente 1% dos infartos. Então, como eu disse, apesar de ser um caso, uma causa marginal dessas possibilidades, ela é um diagnóstico diferencial importante. Então, isso tem que ser mantido em mente, né, nos casos de infartos cerebrais agudos, né? As lesões de derivação da vasculatura cerebral, incluindo malformações, né, MAVs, fístulas piais, né, AVPIs, durais, todas elas, né? A malformação da veia de Galeno pode frequentemente ser visível, né, na angiografia por TC. A opacificação precoce dessas veias de drenagem se mostram aumentadas. Essas entidades são diferenciadas com base na presença ou ausência, né, dessas alterações específicas que a gente já viu, uma de cada vez, né? E sempre se deve imaginar que existe a possibilidade de uma fonte arterial, né, pial ou dural associada. Então, pensar na causa trombótica, mas não esquecer a possibilidade de fistulação, que é muito importante aqui. Então, basicamente é isso. E obrigado, pessoal, pela atenção. Desculpe ter estendido tanto aí. Excelente, Jordano. Muito bom. É porque lembrando também que essas tromboses venosas, né, Jordano, podem dar fístula arteriovenosa dural, isso, né? Sem dúvida. Acompanhamento. Uhum. Né? Muito bom mesmo. Obrigado aí pelo compromisso aí, Jordano. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Desculpe aí a demora, mas o artigo era realmente grandinho. Foi uma revisão espetacular. Isso é tudo um artigo? Foi tudo um artigo lá do lado? Foi um artigo. Essas referências aqui são referências para você se aprofundar mais no assunto, que eu achei interessante, que tem no artigo da Radiographics, né? Ele citou lá como sendo referências para quem quiser se aprofundar no assunto. Eu achei interessante colocar aqui para quem quiser. Eu vou depois colocar no grupo, né, a apresentação, né, e o link para o artigo para quem quiser ler mais, porque assim, o que eu botei aqui, pessoal, nesse artigo, nessa apresentação, eu acredito que foi 60% a 70% do artigo, certo? Porque assim, tinha muitas coisas que eu tive que glosar, porque senão iam ser 3 semanas de apresentação e não só um aqui. Beleza. Show de bola, Jordano. Depois me manda aí a gravação. Tranquilo, tá, professor. Pelo Telegram. Tranquilo. Valeu. Obrigado. Bom dia, pessoal. Valeu aí pela atenção. Manda aí, pessoal.